A gente vê que a nossa sociedade, principalmente do Brasil, né, a indústria farmacêutica, né, ela investe bastante para o ser humano, para a pessoa ali aniquilar o sintoma, né? Aqui a gente costuma brincar que você está morrendo, está com câncer em fase terminal, os ingleses vão te dar paracetamol para aliviar a sua dor, né? Porque eles são realmente contra todo tipo de medicamento e é muito complicado quando você vem do Brasil, que você está com uma dor no fio do cabelo, você já toma um monte de antibiótico, né? Eu falo assim no exagero, mas enfim. Então, a nossa sociedade, ela foca muito sobre a questão da doença, né? E até a própria pessoa, quando ela vem com o diagnóstico, ela vem, olha, eu sou depressiva, tá? Eu sou depressiva, eu sou isso. Eu fui diagnosticada com isso. Eu tenho uma paciente, uma cliente, que ela já sofre de depressão há muitos anos, né? Não é que a gente tem que negar isso, mas olha só o peso que traz, né? Eu preciso tomar isso, eu preciso fazer tal coisa, eu tenho depressão, né? O foco na doença é muito grande. E é muito interessante que, dentro da perspectiva epigenética, os genes são modificados, né? Trazem todo esse aspecto de enfermidade justamente porque você fica ali alimentando a sua mente, focando, dando o foco principal sobre a doença e não no aspecto da saúde, né? E a gente vê que Jung, eu sei que já falei aqui, você já deve estar cansado de saber, é que Jung ele fala que é muito importante a gente saber o porquê das coisas, claro, né? Durante a anamnese a gente resgata essas memórias, né? Essas informações do porquê das coisas, mas ele foca muito justamente, né, o para quê. O para quê que eu tô com esse sintoma? O para quê que eu tô com essa sensação, né? Para que eu tô passando por essa situação? E é justamente esse foco de trazer, né, esse momento atual. Eu sei que a gente vivencia, muitas pessoas vivenciam aquela dor, aquela perda da infância, no hoje, né? No hoje, no aqui e agora, no aqui e agora. Mas é totalmente complicado falar sobre isso, né? Porque a pessoa ela vivencia aquilo com muita intensidade. E cada vez, né, que aquilo vem à tona, é como se fosse uma espiral. A própria mindfulness, né, ela entende assim, como se fosse uma espiral. Algo realmente aconteceu, mas porque você deu muita atenção para aquilo, né? E abrangiu e está tomando uma proporção muito grande. E a gente só entende, não, é por causa disso, por causa disso. Mas a gente não entende por quê, qual que é o motivo, né? E para que isso está acontecendo? Para que isso está me acontecendo hoje? Qual que é o sentido disso, né? Qual que é o significado disso? Para mim, né? Para mim, isso é muito interessante. Eu trouxe essa frase, eu achei bem interessante. Eu não sou o que aconteceu comigo, mas eu sou o que eu escolhi me tornar. Então, trazer isso para o aspecto, né, presente, tudo bem, aconteceu algo terrível comigo, mas eu não me resumo nessa pessoa. Eu escolho ser tal coisa, tal pessoa, né? Eu quero me conhecer, eu quero aprender a lidar com as minhas emoções, a regular justamente essas sensações, aprender que isso faz parte de mim, mas não resume só, não é só isso que resume quem eu sou. É muito interessante isso daí, porque a mente humana é um campo gigantesco, né? É enorme. E tem muitas coisas ali que pertencem a nós, né? O inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, a própria consciência. E a gente precisa, né, interagir com isso, mas trazendo o foco principal para o aqui e o agora, né? Quem eu quero ser? Quem eu quero me tornar? Então, o que é mindfulness? A gente começou a aula, né, e não explicou o que é mindfulness. Eu aconselho vocês a lerem esse livro, do John Kabat-Zinn, que é a Atenção Plena.
justamente essa técnica para iniciantes, e tem, acho que inclui até um CD de meditação, né? Então, o John Kabat-Zinn, ele é um microbiologista americano, um professor de medicina, e ele é um amante, né, dessas técnicas de meditação, da yoga, e ele sempre praticava muito isso, mais para a parte espiritual, né? Depois ele começou a usar isso, né, essa maneira de meditar, de relaxar, para a sua própria prática no sentido de bem-estar, né? Porque isso proporcionava para ele muitos benefícios. E aí ele pensou, poxa, por que não começar a usar isso com as pessoas, né? E ele começou a fazer um teste, mais ou menos em 1982, né? Ele começou com um programa de 10 semanas, mais ou menos, incluindo pessoas com dor crônica. Então, ele fazia aquelas sessões com aquelas pessoas, com yoga, uma mistura de yoga, com a própria mindfulness. E ele começou a ver que as pessoas começaram a melhorar, né? E trazer muito benefício, qualidade de vida, né? Para as pessoas, elas começaram a apreciar as coisas, o dia a dia, a família, tudo aquilo que era o oposto que eles faziam, eles começaram a dar mais atenção e a focar, né? A trazer a consciência, o estado do aqui e o agora, e viver a vida, né? Então, ele foi o fundador da clínica de atenção plena para reduzir o estresse. Então, depois que ele começou a fazer esses treinamentos com as pessoas, ele concretizou, né? Uniu essa técnica, essa ferramenta de mindfulness, que não é só meditação, que não é só relaxamento, que não é só manter a concentração e o foco no corpo, é tudo isso e muito mais, né? Então, ele criou as suas 8 semanas, né? Essa técnica de 8 semanas, esse cronograma de 8 semanas, para reduzir o estresse. A sociedade muito estressada, né? Até as crianças, celular direto, você vai num grupo de amigos, as pessoas não interagem mais, né? Tá no celular, enfim, isso gera estresse, aquela coisa, tem que correr, tem que ser muito proativo, né? Então, ele desenvolveu isso. E também o Centro de Atenção Plena de Medicina, isso nos Estados Unidos, né? Então, hoje não é só para estresse, mas também para outros tipos de doença, né? E outra finalidade também. Então, depressão, ansiedade, dor crônica física, né? A própria questão dos distúrbios de alimento, né? A pessoa, anorexia, bulimia. Então, ele começou a realizar essa técnica, que eu acredito que chamar de técnico, acho que seria um pouco minimalista, né? Mas essa ferramenta para benefício, promovendo bem-estar. E essa técnica, né? Essa ferramenta, ela foi teve o início ali nos Estados Unidos, mas quando eu presenciei a primeira vez, né? Aqui na Inglaterra, que ela é muito praticada aqui, até pelo parlamento, as pessoas fazem isso na universidade mesmo, principalmente nas aulas de bioestatística, né? Traz com essas finalidades de concentração e tudo, né? Então, ela é muito usada, principalmente agora no Brasil também. Então, um dos discursos dele, ele fala assim, ó, a atenção plena, que é a mindfulness, né, é a consciência que surge através da atenção e de ter um propósito no momento presente, sem julgamento. E então, às vezes, ele adiciona, ele falando, a serviço da compreensão, da autocompreensão e da sabedoria. Né? Então, ela traz esse foco, né, de atenção no momento presente, mas com uma finalidade, com um propósito, né, e sem julgamento. A gente vai estar explorando isso daqui mais para frente. Isso é uma reflexão para vocês. Quando vocês vão tomar o banho de vocês, vocês realmente têm consciência, né, da água que escorre ali do chuveiro, no cabelo de vocês, e sente a espuma, né, lavando o cabelo, o corpo, ou vocês estão tomando banho pensando no que vocês vão fazer, ou no que vocês fizeram, né, na viagem que vai acontecer, no trabalho, né? Quando vocês vão ler um livro ou estudar, vocês realmente conseguem se concentrar naquela atividade,
ou daqui a 10 minutos vocês já estão viajando, né? Fazendo uma viagem mental para outra coisa, está em outro lugar. Quando vocês estão comendo, vocês prestam atenção na comida? Vocês têm a sensação, sente o sabor, né? Ou é aquela correria de comer muito rápido, quando você vê, já acabou a comida e a fome já está lá e quer comer de novo, né? Então, ele traz a mindfulness, ela não é só você sentar, né? Procurar um espaço tranquilo para você meditar ou relaxar, enfim. É todo o tempo que ele fala. É uma prática do dia a dia, de qualquer momento. Você se concentrar na atividade que você está fazendo, no seu momento atual ali. Se é comendo, é comer, sentir o sabor daquela comida. Se é estudar, é realmente estudar. Se é tomar banho, realmente tomar banho. E, obviamente, é um treinamento, né, como falei. Pode surgir durante essas atividades a mente que vagueia para vários lugares, mas vocês trazerem de novo o foco para o seu momento atual. Tomar banho vai ser a hora de você resolver os seus problemas? Não, é a hora de você tomar o banho, né? Comer vai ser a hora de você trabalhar. Para algumas pessoas, sim, mas tentar fazer essa diferenciação. Porque só assim vocês vão ter consciência, as pessoas terão consciência, né, justamente dos afazeres da vida, do que realmente é importante na vida, né? E ele fala uma coisa muito interessante, né? Dentro do aspecto da mindfulness, existem 9 pilares. Opa, passei aqui. Professora, Oi? desculpe eu interromper a senhora aí, mas é bem rápido aí. Não tem problema. Esse tema de hoje, acho que foi um presente que eu ganhei. Ah, que bom. A senhora acabou de me dar um presente, esse tema de hoje, porque é exatamente o que eu mais estou precisando atualmente. A cabeça cheia de coisas, então era isso. A outra coisa é rapidinho. Eu estava lendo uma revista e tem uma história que uma pessoa chegou para o Buda e disse: Buda, eu passei 50 anos da minha vida tentando caminhar sobre a água. E eu consegui esse milagre. E o seu milagre? O que foi que você fez? Ele diz: olha, eu quando como, eu como mesmo. Quando eu durmo mesmo. É isso que você está falando aí. Achei interessante. É um milagre daqui, é difícil a gente fazer isso aí. Então, tomar banho mesmo, comer para comer mesmo, que é muito difícil. Aqueles que conseguirem, eu acho que isso cai naquele tema que o Jung sempre fala, que a vocação humana é criar consciência. Consciência se cria dessa forma aí, de vivenciando aquilo intensamente. Esse é o caminho. É só isso, professor. Obrigado, viu? Obrigado aí. Obrigada, viu, Antônio, pela sua observação. Muito interessante. E... Professora, Oi? Sim. posso falar? Pode falar sim. Professora, eu gostaria de fazer uma observação. Uhum. Sobre a questão do yoga. Nós sabemos que é uma prática que tem como objetivo, né, trabalhar o corpo, a mente de forma interligada. É uma meditação, né? Uhum. A meditação que é praticado desde a humanidade, né? Agora eu gostaria de falar uma passagem, uma obra de Jung, que ele diz que no auge, né, da implementação do yoga no Ocidente, né, ele disse que houve um exagero muito grande, inclusive nem todas as pessoas suportam, né, no sentido de praticar o yoga e dentro da normalidade, dentro tal. Ele falou que muitas pessoas tiveram problema com excesso, tipo, virou um modismo, o yoga virou um modismo, né, na Europa totalmente, e Jung disse que trouxe muitos problemas. As pessoas acordavam pela manhã, levavam a criança para a escola, yoga, depois... Então, o yoga virou a salvação de muitas pessoas, enquanto a salvação das pessoas estão nelas mesmas, né? E o que a senhora acha disso? Ele fala isso na obra dele. Ele disse que virou um modismo e ele atendeu muitas pessoas, quer dizer, totalmente conectada ao yoga e esqueceu o resto da vida.
Uhum. É muito interessante essa observação, porque é justamente isso, né? Às vezes a gente se prende numa atividade e acha que aquilo vai ser a solução dos nossos problemas, e não é bem assim, né? É, é você justamente se conectar com você mesmo, mas trazendo a consciência para aquilo que você está vivendo hoje. É o trabalho, é a família, né? É uma atividade que você precisa desenvolver. Não vai ser a mindfulness que vai solucionar o seu problema no sentido de você vai precisar se trazer consciente e se relacionar com as suas próprias emoções. É por isso que a gente não pode generalizar que as minhas sensações serão as mesmas sensações que as suas, né? E a gente, cada individual, com a sua subjetividade, vai procurar se conectar consigo e entender. E a gente vai falar mais sobre isso, porque ele vai falar o seguinte, que a mindfulness, né? Ela tem 9 pilares, 9 características muito importantes. Sobre uma delas, né, eu tentei traduzir, porque eu peguei essa informação no inglês, e ele fala sobre a mente iniciante, né? Beginning mind, que é a mente iniciante, que tem tudo a ver com experimentar o novo, né? Vivenciar algo novo, e justamente sobre si mesmo, né? Viver esse algo novo. E como se é banalizado, aí não se torna mais novo, né? Não se torna mais novo, é como se fosse uma obrigação. E ele fala que isso é muito importante, a gente vivenciar esse processo de mindfulness, né, essa ferramenta, e experimentar algo novo a nosso respeito, sobre nós, né? E sem julgamento, outra característica da mindfulness. Quando a gente faz, né, quando a gente compreende, tenta focar a respiração no corpo, permitir que esses pensamentos venham, que surjam, as emoções surjam, não julgar essas emoções, porque a gente tem a tendência a florear muita coisa. O ser humano tem uma tendência a florear muita coisa, né? Ah, não, isso aí tá muito feio, não quero não. Ah, não, isso aqui tá muito coisado, não quero não. A gente não pode julgar. Deixar vir. Se é uma sensação ruim, experimenta que ela venha. Acolha aquela sensação, né? Mas com discernimento. Tudo bem, é uma sensação, tô tendo essa emoção, tô tendo essa lembrança de alguma coisa, mas hoje eu tô aqui, né? Hoje eu tô aqui, no agora, isso não resume quem eu sou. Essa é a ideia do não julgamento. E ele fala que outra característica é a aceitação. Principalmente entender quem nós somos, né? O autoconhecimento. Quem nós somos? Será que é o fruto do que eu fui no passado? Aquilo que eu vivenciei, né? Como a gente falou, o meu estado agora? E entender as coisas como elas são, como uma postura muito ativa. Você está ali interagindo, né? Você está tendo aquela aceitação das suas emoções, do seu estado ali, e com uma postura muito ativa. O consciente, ele está muito ativo. Deixar ir, uma coisa muito interessante. Permitir que as coisas sejam como elas são. Porque, às vezes, a gente se apega, né? O ser humano, ele se apega, e eu vejo muito isso, principalmente de pais de adolescente. Pais de adolescentes. Eles falam, não, mas ele precisa mudar. O fulano precisa mudar, porque eu quero que ele seja daquele jeito, né? Eu quero que ele faça essa coisa. Ou às vezes você tem uns pais que não, né, que não te dão valor, enfim, aquele valor que você gostaria de ter, né? Deixar ir é justamente permitir que isso se vai, né? Se a minha mãe não vai mudar, não tem problema, eu vou deixar isso daí. Quem vai mudar sou eu, né? Quem vai mudar sou eu. Eu vou mudar a maneira que eu me relaciono com a minha mãe, com o meu filho adolescente, enfim. Reconhecer, né, que as coisas existem e que às vezes a gente não consegue mudar isso. E principalmente no sentido de que a gente vivenciou praticamente 2 anos de pandemia ali, né? E mortes de um lado, perda de emprego do outro, e a gente não entendeu o que está acontecendo, que foge do nosso controle, né? Não quer dizer que a gente vai ficar, ai, meu Deus, né? Se sentir vítima daquilo, mas permitir que aquilo vá e entender
que existem coisas que a gente pode mudar, mas que existem coisas que nós não podemos. Outra coisa é o acreditar. E ele fala o seguinte, né? Ele usa até essa expressão. Poxa, a gente acredita nos processos do nosso corpo, né? Por mais complexos que sejam, a batida do nosso coração, os pulmões, né? Os rins funcionando, toda a questão do sangue circulando. Se a gente acredita nisso, por que a gente não acredita em nós, né? Se a gente entende, tem essa sensação corporal de sentir o nosso corpo funcionando, isso faz a gente também acreditar sobre a habilidade, né, que nós temos, as características boas que nós temos. É muito interessante. Outra coisa que ele fala sobre a paciência. A paciência. E hoje a gente está em muita falta, né? Falta de paciência. O povo precisa começar a cultivar isso. Compreender justamente que o tempo, né? Eu não posso dominar o tempo. Eu não posso dominar o tempo. Tem coisas que eu faço hoje. Se eu não conseguir fazer hoje, amanhã eu faço, né? Ter paciência, compreender esse tempo, que existem coisas que podem acontecer agora, tem coisas que podem acontecer amanhã, e trazer isso, trazer para o consciente isso. Outra coisa, não se forçar. Tem um erro ortográfico aí, forçar, tá? E não ficar lutando contra. Porque o próprio Jung, ele fala isso, né? Se a gente fica lutando contra as nossas emoções e sentimentos, aquilo vai tomar uma proporção muito maior, porque você está evitando aquilo, né? E ele fala a mesma coisa, não tentar escapar. Poxa, eu estou de luto, né? Eu vou sentir aquele luto, eu vou sentir aquele estado atual meu, né? Por mais que não seja favorável. Eu não vou tentar evitar isso, eu não vou tentar negar a situação que eu estou vivendo. Eu vou acolher essa situação, entender essa situação, começar a ter atitudes conscientes a respeito da minha situação atual, o que eu posso fazer, o que eu não posso, né? E compreender isso tudo. E ele fala uma coisa que é muito importante, né? Nesse quesito de não ficar lutando contra as sensações, as emoções, né? Ele fala que tem um poder muito grande, curador, principalmente, né? Você compreender, e o próprio ele fala, o sintoma, ele é um símbolo, né? Ele tem um significado por trás, ele tem uma informação por detrás, e a gente entender essa informação, compreender essa informação do próprio sintoma, tem um poder curador muito grande, até libertador também, né? Ele fala da gratidão, do fato de ser grato, né? No momento atual, e encontrar uma razão para isso. Mas, poxa, eu perdi o meu emprego, né? Eu estou enfermo, estou doente, como é que eu vou ser grato? E aí ele traz de novo, a mindfulness traz essa consciência de novo da respiração. Poxa, você está respirando, você tem um filho, você tem uma filha, você tem uma esposa, você tem uma esposa, né? E começar a ser grato pelaquilo que você já tem, já conquistou, né? E ser generoso. A generosidade é muito importante, mas não naquilo que a gente vivencia hoje, né? Tem gente que dá as coisas, filma aquilo que deu, né? E para se vangloriar com aquilo. E ele fala assim, não, ser generoso, mas num ponto de vista altruísta, né? De você dar aquilo para a pessoa sem querer nada em troca. Simplesmente pelo fato de fazer a outra bem, de fazer a outra feliz, de realizar o outro. E o fato de realizar o outro te traz também um bem-estar. Isso é muito interessante, né? Então, na prática da mindfulness, precisa haver uma intenção, uma motivação genuína. Poxa, eu quero começar a tentar aprender, a me conectar comigo, né? A regular as minhas emoções, tentar entender as minhas emoções, poder aproveitar mais a vida, né? Os mínimos instantes, os segundos do dia. Então, precisa ter essa intenção, uma motivação, não é só para uma coisa banal, não é só algo que, né, não é uma brincadeira, mas é uma maneira de viver, trazer de novo um aspecto para a sua própria vida, como
algo muito primordial até para a sua própria vida, essa prática da mindfulness, trazer esses 9 pilares, né? Essa atenção. A atenção, a Rafaela, você quer falar alguma coisa? Eu só ia perguntar uma coisa, posso? Depois eu posso esperar também. Não, pode perguntar. Essa questão de quebrar o padrão de autocrítica, acolher os pensamentos e as emoções. Tipo assim, autocrítica em relação ao que eu estou pensando, ao que eu estou sentindo, seria isso? Justamente. Porque o que acontece? A gente fala assim, nossa, né? O que eu estou pensando, né? Não, isso aí não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver. Ou começar a julgar até as suas próprias emoções, né? Então, quebrando esse padrão, você aceita aquilo. Não, realmente, eu não estou legal, eu não estou bem. Porque ficar negando aquilo, eu não estou bem, né? Não estou com um pensamento acelerado, não estou conseguindo curtir a minha família. Não, isso daí sou eu mesma, é o meu estado atual, né? Então, a gente precisa entender isso, né? E quebrar justamente esse padrão de autocrítica é do julgar o seu próprio julgamento, entende? Tá, perfeito, perfeito. E ele fala sobre a atenção, né? Justamente fazer atenção na respiração, nas sensações do corpo e também nos pensamentos, né? Não é só na respiração, mas permitir que o corpo sinta e que os pensamentos surjam, mas de uma maneira de você contemplar eles, né? E acolher isso, essa atitude de não julgamento, de quebrar qualquer tipo de julgamento, entender que isso pertence a você, esse é o seu estado atual, por mais difícil que seja, né? A gente quer dar cor ao que está preto e branco, né? A gente está preto e branco, precisamos entender. E aí, entendendo que nós estamos preto e branco, então é isso, então eu vou poder dar uma solução para aquilo, para o meu estado atual, entendi? Isso tem a ver com... Professora? Sim. Desculpe, posso falar? Não, pode falar. Sobre esse tema da questão autocrítica e crítica, né? Uhum. Eu estava assistindo uma palestra da professora Helena Galvão, e ela era um seminário, né? E, no decorrer do seminário, ela pediu para os alunos que, quando saíssem durante o curso, que anotasse a quantidade de críticas que cada um automaticamente fez da sua vida externa, no mundo normal, nas suas vivências. Uhum. E ela teve uma surpresa, mas não surpresa, porque ela já sabia, que aqueles jovens eles eram críticos, assim como os adultos, todos nós somos críticos, mas exacerbadamente críticos, né? E a professora orientou que eles deveriam, né, se preocupar com essa questão dessa crítica constante, contínua e tal. E os alunos disseram, professora, essa vida sem criticar, acho que não tem sentido. Então, eu penso que é uma questão de formação, né, de base, né, e eu acho que conhecer mais, partir para o autoconhecimento e, principalmente, ler Jung, Freud, por aí. Uhum. Tá certo. Obrigada, viu, José Maria? E para finalizar a nossa aula de hoje, né, o exercício, né, a mindfulness é um exercício. E a gente pode fazer esse exercício o tempo todo, né? É comendo, é tomando banho, é fazendo as atividades do dia a dia, ou parar um momento, né, que você tem aquele momento tranquilo e se conectar consigo mesmo, trazendo para a consciência o seu estado atual e aproveitando a vida, né? Se conhecendo, acolhendo as suas emoções, acolhendo o seu estado atual e buscar, né, na verdade, essa prática, ela vai fazer com que você depois passe a ter decisões, né, mais conscientes a respeito da sua vida, do seu dia a dia. Nada muito por impulso, né? E às vezes, não, vai assim mesmo, porque você nem teve tempo de refletir, de pensar sobre aquilo, né? Hoje em dia, às vezes, se a criança está muito do seu lado, mamãe, quero ver televisão, mamãe, quero ver televisão, mamãe, quero ver... Para deixar aquela criança parar de encher o teu saco, entre aspas, não, vai ver televisão, né?
você não tem uma decisão consciente sobre o que está acontecendo. E isso é muito importante, entender essa prática da mindfulness, até para o nosso dia a dia, trazendo isso, promovendo, né, que depois tem inúmeros estudos, depois vocês podem dar uma pesquisada mais profunda sobre, mas tem muitos estudos que falam que essa ferramenta, ela ajuda na neuroplasticidade, né, ajuda no auxílio da dor muscular, dor física, né, ajuda no controle das emoções, de aprender a regular essas emoções, principalmente para as pessoas que têm a tendência a ter ansiedade e depressão. Então, eu acho muito interessante, né? Finalizando com as técnicas de visualização, são um tipo de meditação também, né? Que a gente, que pode ser guiada ou né? Você auto fazer sozinho e visualizar, né? Visualizar ali na praia, trazer a sua mente para aquele lugar, né? Visualizando aquilo e se conectando com você pequeno, né? Então, tem inúmeras técnicas de visualização que a gente vai dar continuidade sobre isso na próxima aula, tá certo?